live, a gente, em parceria com a PM3, vai sortear uma bolsa de estudo, tá? 100% grátis, da metodologia Sprint deles. Ou seja, a ganhadora, no final da live, vai ter acesso a mais de 40 cursos, né? Uma metodologia de ciclos curtos ali, mas super intensivos, né? Para colocar a mão na massa. E a gente está super feliz de proporcionar isso para vocês, né? Nesse mês tão especial da mulher, né? Então, a PM3 aí, só agradecer a eles e não para por aí, tá? A PM3 também está liberando um cupom de desconto para a gente, nós de Mulheres de Produto e elas que lançam, tá? Para quem quiser garantir o novo programa deles, que é o PM3 Membership. É um novo programa ali para quem busca flexibilidade e tal. Então, tem bootcamps ilimitados com especialistas da área, do Boticário, Pipefy, enfim. Vai ter muita mentoria também individual ilimitada e eventos presenciais para quem curte aí networking. A gente vai estar compartilhando esse link para vocês com o desconto aplicado, mas também se o desconto não tiver aplicado automaticamente, a gente vai passar para vocês o cupom apartado também, tá? Então, são essas duas ações incríveis que a PM3 está fazendo e a gente está super feliz aqui de proporcionar isso para vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês podem nos procurar, a gente vai estar por aqui. E fiquem até o finalzinho para ter esse sorteio aí que vai rolar aí, a D, a Kai vai puxar esse sorteio aí. E eu estou na torcida por vocês, tá? Um beijo. Boa. Gente, também falando com as meninas do MDP, a Jaque e a Thali, que estão aqui hoje, elas também comentaram que vão também sortear um livro delas no final. Então, meninas, se vocês também quiserem comentar um pouquinho mais do livro de vocês. Então, assim, gente, foram vários sorteios aí de última hora. Nos perdoem por não ter trazido essa informação de antemão aí na nossa comunicação, mas já que a gente conseguiu, vamos aproveitar e vamos trazer aqui para a live. A gente pode comentar rapidinho, né? A Thali, quer falar? Que a Thalita foi idealizadora também dessa iniciativa. Acho que vai mais justo você falar, amiga. Livro rapidinho. Tá bom, gente. Então, oi, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. E o livro é o Gestão de Produtos Como Você Nunca Viu, que é o primeiro livro da comunidade Mulheres de Produto. A gente fez em parceria com mais de 30 autoras, porque a ideia desse livro era construir de forma colaborativa um livro sobre gestão de produtos, então, com diversas visões e principalmente a visão das mulheres dessa área, né? E é um livro bem completo, assim, tem desde o comecinho ali, enfim, o que significa gestão de produto, tem bastante de estratégia, tem também uma visão bem interessante do que é, né, ser mulher nessa área, enfim. É um livro que é escrito por mulheres, mas para todo mundo ler, sabe? Então, isso é um nosso projeto especial aí, a gente vai sortear um exemplar aqui entre vocês. Espero que vocês gostem, deem feedbacks para a gente também. Fica o spoiler, né, que a gente vai lançar um segundo livro ano que vem, tá? Estamos em vias de captar escritoras, a gente também vai fazer de um jeito colaborativo, e talvez no final aqui, nem alinhei isso, gente, desculpa, mas se der eu posso trazer o link aqui de inscrição para esse novo projeto também que a gente está iniciando. Então, é um pouco isso. Então, a gente quer trazer essa literatura, né? A gente precisa de mais mulheres também escrevendo formalmente, vamos dizer assim, né? Sobre gestão de produtos aí no Brasil. É isso. Show de bola. Gente, então, só para agradecer as meninas do MDP que também toparam estar com a gente aqui hoje, obrigada, e também toparam aí o sorteio do livro. Hoje é uma live em especial ao mês da mulher, né? Então, o Dia da Mulher aí foi no dia 8, então hoje a gente vai trazer um tema que não é específico de Product Marketing, né? Então, o Elas que Lançam acaba também trazendo um pouco desses outros temas. E aí a ideia é hoje a gente falar sobre nós, mulheres, dentro do mercado de tecnologia, mas especificamente trabalhando com produto, e como que a gente supera essas inseguranças, que inseguranças são essas, que mecanismos a gente pode encontrar para lidar melhor com esse mercado que a gente sabe que continua valorizando homens em sua maioria. Então, aqui é para ser bem microfone aberto, é para ser bate-papo, então fiquem à vontade de colocar dúvidas no chat. Quero contribuir com alguma coisa, levanta a mãozinha aí, pode falar no meio da nossa conversa aqui.
Essa apresentação é só mais para guiar, mas a ideia é que a gente vá batendo papo, então fiquem muito à vontade de contribuir, tá? Então, acho que a ideia aqui é para ser bem mesa redonda. Quem quiser compartilhar a experiência, teve algum insight interessante, fica super à vontade. Então, vamos lá, vamos começar. Só então para a gente se apresentar, eu sou a Caiane, sou aqui uma das cofundadoras do Elas que Lançam. Já faz bastante tempo que eu não apareço como speaker numa das nossas lives, mas também estou super feliz de estar aqui com vocês hoje. E aí a gente convidou a Thali e a Jaque, que são do Mulheres de Produto. Então, meninas, se vocês quiserem se apresentar também. Oi, gente, então rapidinho, sou a Thalita, sou vice-presidente da Mulheres de Produto, atualmente trabalhando 100% dentro da comunidade, mas já trabalhei com diversos produtos, assim, diversas indústrias ao longo de alguns anos aí, desde 2016, na área de gestão de produtos, e hoje eu estou empreendendo aí socialmente à frente do MDP. Oi, gente. Também, acho que como a Thali, estou desde 2016 no mundo de produtos digitais. E uma curiosidade é que eu iniciei minha carreira CLT em marketing digital, gente. Então, assim, muito legal estar aqui com marqueteiras também. Atualmente eu sou presidente do Mulher de Produto, então falo muito com a Thalita e estamos trabalhando nesse sonho empreendimento, ONG, barra comunidade, barra muitas coisas e sonho. E também sou Product Lead no Nubank, trabalho na área de plataformas para empréstimos. Muito chique. Então, vamos lá, gente. Como eu comentei, façam perguntas, também abram o microfone, fiquem muito à vontade. E aí eu queria começar o papo aqui trazendo um pouco de uma reflexão para a Jaque e para a Thali, que é a desigualdade, ela é uma realidade, ela não é uma coisa necessariamente da nossa cabeça. Quando a gente fala, as mulheres elas têm inseguranças, e essa acaba sendo uma pauta bastante frequente em LinkedIn e rodas de conversa e tudo mais, não é porque mulheres, por alguma razão específica de natureza ou qualquer coisa do tipo, estão mais suscetíveis a se sentirem inseguras. Não, é porque a gente sofre com fatores socioeconômicos que nos colocam numa posição de maior vulnerabilidade e, consequentemente, isso também é refletido dentro do mercado de trabalho. Então, quando a gente fala, quando eu penso assim, né, eu também sou uma mulher que tem as suas inseguranças, eu tento refletir muito se aquela insegurança, ela está nascendo de algo que é inerente meu, ou seja, algo que, sei lá, vem da minha personalidade e algo que talvez eu entendo que pode ser um ponto de melhoria meu, porque isso também é comum, né? A gente tem as nossas inseguranças de coisas que a gente sabe que precisa desenvolver, mas eu também faço muito a reflexão de, cara, será que essa insegurança, ela não está sendo incitada por um contexto que eu estou inserida? Será que ela não está sendo incitada por uma fala de um homem, de uma liderança que me colocou numa posição desconfortável? Será que o ambiente que eu estou, ele realmente acaba não proporcionando esse desconforto de modo que eu me questione com mais frequência? Então, até antes da gente comentar sobre quais inseguranças são essas, a gente queria trazer um pouquinho dessa visão de que faça essa reflexão. Talvez a gente se culpe muito nesse processo de achar que temos que resolver as nossas inseguranças por conta própria, e claro, a gente pode ter mais controle sobre a nossa vida e o papel que a gente tem em se desenvolver e como se posicionar no ambiente de trabalho, mas tem muita coisa que está fora do nosso controle também, né? E a desigualdade, ela é um fato, ela não é uma coisa que a gente inventa, e é algo que impacta mulheres em todos os âmbitos da sua vida. Então, até Thali e Jaque, se quiserem comentar um pouquinho mais sobre isso, como vocês enxergam, acho que também vai ser super interessante. Eu concordo muito, assim, eu acho que, pensando, né, na minha experiência profissional, muitas vezes eu me questionei, né, e decretei que, sei lá, eu estava viajando mesmo, realmente era coisa da minha cabeça, até ir descobrindo uma repetição, né, de um padrão dessa questão de, por exemplo, ser muito interrompida, não ter a ideia validada, né, enfim, a gente vai pegando nessas pequenas coisas, né, e aí eu acho que
hoje, não sei se a gente puder dar uma dica do tipo, esse sentimento, acho que ele é natural, ele vai vir, né? A gente vai pensar, nossa, será que é coisa da minha cabeça? E eu acho que talvez algo interessante seja questionar se é mesmo, né? Do tipo, porque é coisa da minha cabeça, mas eu estou entregando, eu tenho resultado. Então, acho que isso pode dar para a gente pistas de que a gente não está viajando coisa nenhuma, né? E que, enfim, tudo isso que já foi comentado sobre o ambiente, né? Sobre fatores que a gente não pode controlar, influenciarem nisso, isso é super, acho que verdadeiro mesmo. Então, realmente, na maioria das vezes a gente não está viajando. E aí a gente tem que pensar, bolar estratégias para sair disso, né? Para sair do é coisa da minha cabeça para algo tangível que a gente possa tentar influenciar para a nossa mobilidade ali dentro da empresa, né? Profissional, por exemplo. Tem acho para mim, uma grande diferença de olhar, por mais que eu tenha feito minha história assim, eu fiz engenharia de alimentos, gente, e aí ela era a única engenharia assim que majoritariamente era mais mulher do que homem. Então, e aí meus primeiros empregos também era mais mulher que homem, até o ponto que eu fui para tecnologia, área de produtos e tecnologia. Gente, eu fiquei muito assustada. Eu era a única mulher do time. Sei lá, tinha 10 pessoas e eu lembro que de 12 PM só tinha eu e mais uma mulher. Então, quando a gente entra para o meio de tecnologia, a gente vê, acho que foi quando eu comecei a realizar, assim, mais sobre a desigualdade, né? Foi com o Gil e vi que, pô, essas atitudes, né, que hoje a gente tem esse entendimento melhor que são machistas, na minha cabeça eu não tinha esse entendimento e achava que eram coisas da minha cabeça. Pô, não pode ser que a pessoa está me tratando mal só porque eu sou mulher, né? Que coisa louca. Então, acho que para todo mundo tem esse despertar e para mim foi entrar na área de tecnologia, sim. Estamos juntas nessa. Boa. E aí, só para também ilustrar um pouquinho de como isso é realidade, a gente trouxe aqui alguns dados, eu não vou passar por todos, mas só para a gente tangibilizar um pouquinho como isso é real. Aqui a gente está olhando para um cenário não específico só de tecnologia, a gente está olhando para o mercado de trabalho como um todo, até porque a gente sabe que tem muitas mulheres que podem estar aqui, inclusive hoje, que ainda estão em transição, ou fazem parte de um outro segmento, mesmo que no papel de produto, né, não estão necessariamente no segmento de tecnologia, e aí aqui a gente consegue ter um retrato de como isso acontece, como isso está desenhado hoje na sociedade. Então, quase 20% das mulheres ainda ganham menos do que homens, e pode parecer um percentual talvez não tão chocante num primeiro momento, mas assim, para 20% das mulheres ganharem menos do que homens, tem mulheres que estão ganhando 60% a menos, tem mulheres que estão ganhando 40% a menos, e na média a gente chega nesses 20%, então ainda acaba sendo um impacto super profundo. E também apenas 18% de presença feminina em conselhos de administração. E aqui eu acho que é onde a gente começa a olhar sobre como essa escada corporativa da nossa carreira ela vai ficando mais e mais difícil de ser galgada conforme a gente vai avançando. E eu acho que esse é um dos pontos que, principalmente para o público, né, para quem está aqui hoje, talvez é uma das dores que mais aparece, porque a gente entra nesse mercado muitas vezes desavisada, vindo de outro lugar, que é o caso da Jaque, é o meu caso também, eu não sou formada em tecnologia, nem sou de marketing, na verdade, acabei também fazendo essa transição, e aí a gente entra nessa carreira muitas vezes desavisada, vai crescendo, chega numa posição sênior ou especialista, ou às vezes até numa primeira liderança, e entende que a partir daquele momento o jogo ele muda completamente de cara, assim, né, a gente vai para um lugar onde a gente acha que precisa aprender todas as skills e precisa se validar tecnicamente, e essa necessidade ela acaba se perpetuando mais, porque a gente sente que precisa se provar em relação aos homens, mas quando a gente está numa posição sênior, que a gente percebe que, tem outras coisas que impactam aqui o nosso crescimento, né? Então, uma possível maternidade, o fato de a gente não ser tão ouvida, ou o posicionamento feminino ser considerado agressivo, quando o masculino, na verdade, ele vai ser considerado assertivo. Então, esses dados, eles são importantes para a gente entender que esse cenário, ele está dado, a gente não precisa
necessariamente desistir de estar nele só porque, né, então eu vou jogar tudo pro alto. Não, a gente é CLT, tem que pagar CLT ou PJ, tem que pagar nossas contas e tudo mais. Então, a partir disso, como que a gente começa a se posicionar de forma que a gente gera mudança e também traz algum benefício para a nossa vida pessoal, né? Porque no final do dia, de novo, a gente tem a nossa vida para sustentar e, óbvio, estamos aqui todas envolvidas com o tema de diversidade e inclusão, mas a gente tem a nossa vida real que fica fora do computador, né? E aí, quando a gente olha para cenário, isso tudo continua sendo desafiador. Aí, já que, Thali, se vocês também quiserem comentar um pouquinho mais aqui. Eu peguei alguns dados, até a gente falou do patrocinador aí, tem o panorama do mercado de produto, né? A PM3 trouxe alguns dados interessantes para a gente olhar. Então, dos cargos aí em gestão, né, de liderança ocupados por mulheres, somos apenas 34%. Então, dá para ver claramente quando você é mais júnior, aí está um pouco mais igual e ele vai realmente reduzindo, né, o número de mulheres ascendendo para cargos mais seniores. A gente também tem que 42% das mulheres cis acreditam que sua experiência tenha sido prejudicada por causa do gênero. E na nossa pesquisa também a gente fez com uma amostra de 500 mulheres, a gente tem aí mais da metade das mulheres nunca receberam promoção em suas áreas também, dentro de produto, não é só PM, PMM, UX e design foram consideradas também. Então, é uma realidade difícil mesmo. Então, assim, em resumo, né, isso significa que o problema não nasce em você. E aí, de novo, eu também não quero tirar aqui a nossa responsabilidade de gerar a mudança, porque eu acho que a gente precisa se enxergar como agente ativo, que pode fomentar a discussão, que pode fomentar espaços de inclusão, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Mas a verdade é que, antes mesmo de a gente entrar num espaço, a mulher já é entendida a partir de um estereótipo. Então, até vi algumas meninas comentando ali no chat, então, sou vista como grosseira, ou preciso estar sempre sendo validada por um homem, e isso não tem relação necessariamente com você, mulher, CPF único, não tem relação necessariamente só comigo, Caiane, mas como a sociedade enxerga mulheres. E por isso que o problema acaba sendo bastante estrutural, e os dados que a Jaque comentou ali antes acabam corroborando muito disso. Então, assim, desmistificando um pouco que, calma, a gente tem o que fazer, também não quero ser alarmista, a gente tem os nossos recursos na nossa mão, mas também se libere um pouco do peso de entender que, cara, esse problema, ele é muito anterior a você, e você pode lidar com ele de uma forma melhor, uma forma em que você consiga administrar isso melhor na sua vida, mas, independente de você, se outra mulher estiver na sua posição, ela provavelmente vai sofrer com coisas parecidas também. E assim, né, a gente fala muito sobre os percalços de ter as mulheres inseridas dentro do mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo a gente sabe que, uma vez que uma mulher está inserida, né, e a gente vê empresas que trabalham de forma mais, talvez, igualitária para conseguir proporcionar esse ambiente um pouco mais diverso, um pouco mais inclusivo para mulheres, a gente vê que o impacto positivo acaba sendo bastante grande. Então, 21% de desempenho das empresas que têm mulheres em cargos de liderança é melhor em questão financeira, então, assim, é um percentual também bastante expressivo. E aí vocês vão perguntar, e por que isso necessariamente, né? Quando a gente tem uma diversidade maior de ideias, de perspectivas, aqui a gente está falando sobre mulheres, mas a gente poderia ter outros recortes socioeconômicos também. Então, a gente tem mulheres pretas, a gente tem pessoas pretas no geral, a gente tem pessoas com deficiência. Então, conforme a gente vai enxergando esses espaços onde essa diversidade ela é mais real, os números eles também mostram que a tendência é que os resultados sejam mais positivos, justamente por conta desse cenário mais heterogêneo, né, de perspectivas, e, obviamente, isso também vai culminar em mais ideias, mais criatividade, então, mais iniciativas ali que realmente vão ser disruptivas e vão levar a empresa para um outro patamar. E aí, aqui, a gente chega, então, né, dado todo esse contexto, quais são as inseguranças que acabam sendo mais constantes aí na vida de uma mulher de produto? E aí, eu queria ouvir muito a Jaque e a Thali, que acho que
já tem aí uma carreira bem mais consolidada, extensa, talvez. Aqui, como PMM, a gente ainda luta até para ser visto como uma pessoa de produto, então a gente ainda tem mais esse contexto. Mas eu acho que vocês também que estão ali à frente, lidando com times de desenvolvimento, que são times mais masculinos, talvez consigam até encaixar melhor aqui quais são essas inseguranças que vocês mais veem, que são comuns nessas mulheres. Nossa, fazendo uma retrospectiva de carreira, né, pensando nessas situações, eu acho que, por exemplo, isso varia conforme a sua experiência mesmo, né? Então, eu me lembro de estar migrando, né, para a área de produto. Eu só esqueci de comentar, né? Eu tenho formação técnica, eu fiz análise e desenvolvimento de sistemas, e aí saí da faculdade assim, meu Deus, o que tem de espaço para mim em tech? Porque basicamente eu odiava quase tudo, mas aí eu encontrei a parte de teste, de qualidade, que era meio técnico, meio pessoas, então me desenvolvi bastante tempo nessa área e depois migrei de QA para produto, né? E nesse contexto, eu saí de um papel que era muito dentro do time, no sentido assim, de trabalhar junto com o desenvolvedor, para um papel que era meio orientar o que ia ser desenvolvido. Então, de uma certa liderança que a gente sabe, né, que existe informalmente, muitas vezes, dentro das equipes, né? E foi muito desafiador para mim essa migração, principalmente isso, assim, de me fazer ser ouvida. Então, eu precisava dizer, gente, alinhei com negócios, a gente vai por esse caminho, e ai, mas por quê? Ai, mas não sei, ai, mas e a história? Então, assim, eu era muito insegura nesse ponto, nessa fase da minha carreira, assim. Então, acho que eu achava que eu não sabia me colocar, eu acho que eu realmente não tinha ainda essa experiência, né, da liderança, e meio que eu acho que eu aprendi na dor, dando muita porrada e sendo muito ignorada em reunião e sendo muito mansplainada, vamos dizer assim, para daí, assim, até sofrendo isso e entendendo, tipo, meu, isso não é normal, né? Isso daqui é um problema, né? E aí eu preciso me fortalecer de alguma forma para combater isso, né? E aí, inclusive, foi numa época similar que lá dentro dessa empresa que eu estava, a gente se juntou num grupo de mulheres porque estava demais, assim. Em todos os times de tech, as mulheres estavam sendo, assim, massacradas nesse ponto, né? Do tipo, elas não sentiam que tinham voz e estavam vendo tudo isso acontecer, e a gente se juntou para mostrar para aquela equipe, né, total de tecnologia, que assim, a gente estava vendo esse problema, que a gente sabia agora identificar e que a gente não ia mais aceitar pequenas atitudes tipo essa que eu comentei, de interrupção, de roubar ideia, de não dar crédito, sabe? Mas isso foi com o tempo. Então, acho que nessa etapa da minha vida eu era muito insegura nessa questão de me colocar, me colocar nesse papel de liderança para um homem, sabe? E aí, depois que isso foi meio superado, porque eu acho que isso é sempre um desafio, né? Acho que para mim, eu já ouvi muitas meninas ali da MDP comentando de uma insegurança em relação à tomada de decisão e, tipo, eu sei fazer isso aqui que eu estou fazendo, sabe? Eu consigo tomar a decisão sozinha, então, né, voltando para a minha carreira de novo, me lembro de muitos momentos correr muito atrás de métrica para balizar algo que já estava certo, mas que eu não tinha confiança que estava, porque eu achava que eu não estava fazendo direito aquilo, sabe? Então, principalmente relacionado a essa questão de decisão, análise de dados e tal, eu vejo que é uma insegurança que acaba tendo também bastante com as meninas que trabalham com produto, assim. E aí, numa etapa um pouco mais avançada, assim, de como levar isso para um C-level e tal, eu acho que são questões meio que eu vejo em comum, assim, entre várias mulheres na comunidade. Inclusive, isso motivou a gente a fazer várias ações, tipo curso e mentoria, porque tudo isso para descobrir que, no fim, a gente sabe fazer aquilo, entendeu? Tipo, a gente sempre soube, mas a gente, de alguma forma, precisa se fortalecer, entender que sabe, né? Para daí, enfim, tirar essa insegurança da frente, né? E não é exatamente uma questão técnica
não é aprender uma ferramenta nova. Eu acho que isso nunca vai ser suficiente, sabe? A gente pode estudar pra caramba, fazer 35 faculdades e PhD e doutorado e tudo mais, e ainda não vai ser suficiente para ser promovida, porque tem todas essas questões estruturais que a gente já comentou. E até, né, fazendo a pauta aqui para o papo, né, comentei que eu gosto muito de um discurso da Reshma Saujani, eu acho que é assim que fala o nome dela, que é a CEO do Girls Who Code, e ela advoga muito pela licença paternidade e maternidade lá nos Estados Unidos, né, que inexiste, né, esse child care, assim. E ela tem um discurso que ela fala que a síndrome da impostora, ou o fenômeno da impostora, é uma fraude, né, porque... E eu concordo muito com isso hoje em dia, porque parece que a gente ficou sendo tão martelada nesse ponto, né? Ai, gente, como superar a síndrome da impostora? Como a gente pode fazer mais? E se distraindo, entre aspas, com isso, sendo que tem toda uma questão estrutural de misoginia, machismo, racismo, transfobia, enfim, indo para todas os outros recortes, que existem, que estão muito além do que a gente pode fazer, né? Estão fora do nosso controle. Então, talvez, né, a solução para superar as nossas inseguranças, na minha opinião, né, não passa por aprender pra caramba e ver fazer curso e ver ferramenta e tudo mais, sabe? Adquirir conhecimento. Acho que é de se organizar mesmo e estar, assim, nesse grupo, por exemplo, né, como esse aqui, entre mulheres, para falar mais sobre isso e pressionar muito mais, e na medida do possível, né, o que a gente pode, dentro das empresas, os homens que estão à nossa volta, para que isso comece a mudar e ser diferente para a gente, sabe? Então, acho que eu não tenho hoje mais uma ilusão de que eu posso fazer algo, aprender algo que vai me fazer superar uma insegurança e conseguir uma promoção, por exemplo. Eu acho que depende muito mais, né, do que a gente já comentou de outros fatores aí que não temos o controle, mas que a gente tem que pressionar e se organizar para tentar mudar, assim. Já fui para um outro canto, né, gente? Aqui é um assunto que vai escalando, mas é isso. Mas voltando às inseguranças, acho que é o que eu disse mesmo, assim. Mas tem mais, né, Jaque? Conta aí da sua. Acho que é bem parecido também, mas eu vou voltar um pouco para a parte no início, assim, e falar um pouco de trajetória de... Eu acho que no início a gente, dependendo da área, como se você não tem um background talvez técnico, para mim o que pegava mais era entender como o produto digital era feito, que para mim assim, tela preta, código, que é GitHub, como que sobe esse negócio, tipo assim, não entrava na minha cabeça como que aquilo virava tela. Não dava. Até hoje acho que não sei se entendi direito. Mas para mim o que me gerava muita insegurança no começo era o tecniquez mesmo, assim, de gente, o que eles estão falando? O que elas estão falando? Não estou entendendo, sabe? Então esse mínimo do linguajar, porque assim, cliente a gente entende, né? Brincadeira, mas é porque trabalhando antes com marketing e tudo mais, a empatia vinha e dava para entender, era uma coisa que eu gostava de estudar, então era uma coisa mais natural para aprender, mas a parte de técnico era muito difícil. E negócio não era tão demandado no começo da gente, que a gente é júnior, né? E aí eu acho que depois foi evoluindo, assim, né, as dificuldades. Depois você vai ficando um pouco mais pleno e sênior, você começa a ser cobrado mais de resultado de negócio. E aí eu até vi esse movimento em produto, assim. Antes a gente advogava muito pelo cliente, até um ponto que eu vi nós PMs tendo que estudar muito resultado de companhia, e não que antes não tivesse, mas teve esse momento, né, que eu senti assim no mercado da gente se especializar muito mais. Métrica de produto e métrica de negócio acabaram se misturando muito. A gente, como PMs, também ser mais cobrado em relação ao impacto financeiro e como que aquele produto gera dinheiro, basicamente, gera lucro, gera rentabilidade. Então, isso foi um segundo desafio, uma insegurança enorme. Eu achava que eu tinha que ser analista de negócios. Não sou até hoje, mas enfim. Acho que foi uma segunda, e acho que hoje em dia eu estou numa insegurança, aí falando pessoalmente, assim, né, não é nem tanto agora esses técnicos, né, esses domínios, é mais de a tal da influência das pessoas e fingir que é amigo de alguém. Então, politicagem, gente, influência, e esses cargos mais seniores é muito difícil, assim, porque igual vocês mesmos trouxeram, às vezes é difícil a gente ser ouvida,
às vezes a gente é mal interpretada se a gente é assertiva. Tava reclamando ontem pra Thalita de comentários no meu dia, assim, do cara falando, né, pô, caraca, né, foi irônica, pô, tá tudo bem, tá meio agressivo, tipo assim, né? E então, não é problema nosso, é um problema da pessoa, é uma coisa estrutural, mas que me afeta e afeta como eu vou ser interpretada nesse mundo. Então, eu acho que isso é uma coisa muito difícil, porque eu tenho uma comunicação que eu acredito que é assertiva, mas eu já recebi muito feedback de comunicação agressiva, gente, assim, esperavam que eu fosse mais fofa. Isso foi no começo da carreira. Agora, imagina agora tá vindo um monte que agora eu tô falando mais mesmo, tô mais segura, e é muito difícil você tentar entender, pô, o que, que realmente está sendo válido versus o que. Cara, isso daí, não sei, você falaria a mesma coisa se fosse um cara falando dessa forma com você? Não sei, sabe? Então, esse é o momento que estou, e. Amiga, pode falar. É só um complemento, porque eu acho que esse é um super viés e, na minha opinião, entra naquele pacote, assim, de a cultura da empresa poderia dar uma ajuda, assim, uma ajudinha, sabe? Do tipo, acho que, e aí eu quero linkar isso com o que eu digo sobre a gente pressionar para que esses ambientes sejam melhores para a gente, né? Porque se é que, né, diversidade e inclusão esse ano, que desafio, né? A gente já tem aí notícias horrorosas, então, né? A gente vai lutar, né? Mas é muito importante quando você trabalha num lugar que se posiciona realmente claramente, assim, contra esse tipo de comentário, sabe? Isso acaba inibindo um pouco mais um cara desses chegar e falar assim, porque ele pode ser denunciado, sei lá, pode ter um compliance, então nessa questão, assim, a gente tem que continuar tentando e pressionando para que isso seja visto como importante, né? Porque eu tenho certeza, vou apostar aqui, que esse homem, ele não fala, ele não é uma questão que ele trata com outros colegas homens, tipo, ai, você não foi tão fofo, cara, naquela reunião. Tipo, sabe, até parece caricato, né, se a gente fala assim, nossa, esperava que você, né, ai, você tá me bombardeando de pergunta, cara. Tipo, não existe, isso não existe. Então, é muito importante, assim, a gente sempre mostrar que, pô, tem que melhorar, né? Eu ia falar se mostrar indignada, né? Mas dentro das empresas a gente às vezes tem que entender se pode mesmo ou não. Mas assim, se organizar, se juntar com outras mulheres do mesmo setor, do mesmo time, para conversar mais sobre isso, sabe? Porque é uma coisa que prejudica muito a gente, prejudica a nossa performance, inclusive. Porque a gente já tem que lidar com essas inseguranças, a gente já fazemos a nossa terapia, não é mesmo, gente? Difícil conhecer uma mulher que não está investindo nisso, então, para sobreviver nessa sociedade, a gente já está investindo nisso, e ainda chega uma camada que é um homem dentro do trabalho, sabe, botando todos os vieses de gênero para fora, em cima de você, então, assim, é mais uma coisa, né? Então, é muito injusto. Então, acho que por isso eu volto no ponto de se organizar nesses pequenos grupos para pelo menos desabafar, se for possível, né? Se vocês tiverem acesso, é muito importante, porque esse tipo de atitude desse cara aí pode afetar mesmo a gente, né? Em termos de resultado, porque uma pessoa mais insegura vai hesitar mais, e aí se precisar tomar decisão não tomou, e aí, enfim, é uma bola de neve. Acho que é isso, e aí talvez isso ligue ainda mais com os dados que a Caiane trouxe no começo, né, de como se a gente tivesse ambientes bons para as mulheres trabalharem, as mulheres acessando esses cargos mais altos, como isso também é bom financeiramente para os negócios, né, e acho que se a gente fizer a relação contrária, né, do tipo, desse ambiente não ser muito bom para a gente nem estar neles, né, o resultado é menor, então acho que no fim está tudo interligado. Eu não sei, para mim é um mistério porque que isso não é tão óbvio para os acionistas, para, né, eles, enfim, decidirem, por exemplo, eliminarem programas de diversidade e inclusão. Eu não sei responder isso, mas, enfim, de toda forma, acho que, só me repetindo, acho que a gente tem que se organizar mesmo, gente. Tem como. Mari, acho que você, né? Quer falar? Oi, gente, eu sou a Mari, é um prazer conhecer vocês.
E, bom, eu tô na área de produto, de marketing de produto, e eu tô começando ali, tô estagiando, e graças a Deus a minha empresa, pelo menos no setor de marketing e na minha BU, tem muitas mulheres. Acho que 90% é mulher, inclusive a diretora da BU é mulher, o que é muito bom. Só que, como a Jaque falou, eu ainda tenho essa dificuldade na politicagem. E como eu estou num cargo de estágio, tipo, eu tinha muita vontade de aprender. Só que eu acabo, tipo, sofrendo muito com essa segurança de não saber como se posicionar, como se comunicar com uma mulher que eu admiro, que no caso as minhas gerentes, eu admiro todas. Sei que elas sabem muito e não sei, tipo assim, como conseguir me comunicar melhor para aprender com elas, principalmente as funções de marketing, e ter uma entrada um pouco mais técnica nisso. Porque, querendo ou não, como estágio, né, eu não tenho muitas obrigações, muitas responsabilidades, e não tenho que saber muito do técnico. Mas dá aquela vontade de aprender, aquela pegada de querer saber o que está acontecendo e não conseguir fazer a politicagem para conversar, sabe? Para se relacionar melhor com todo mundo. Eu vou falar rapidinho, Jaque. Acho que só uma sugestão mesmo, principalmente nessa etapa de carreira, né, que a gente é estagiária e tal, e acho que é até esperado, né, que a gente busque conhecimento e busque aprender. Eu acho que, sabe, você pode ser meio, entre aspas, vulnerável nesse sentido e chamar para um papo, sabe? Não sei se você tem alguém, né, uma delas com um pouquinho mais de abertura, um pouco mais de afinidade. Eu acho que isso é muito bem visto, sabe? De você chamar e mostrar interesse, que aí é um passinho que você pode dar para daí ir construindo mesmo uma relação. E aí, entrando nesse mundo da politicagem, gente, eu sou muito ruim, sério. Eu sou muito sem paciência e assim, eu acho que isso me prejudica um pouco, mas hoje em dia acho que eu sei fazer mais um carão, assim, e vou, e aprendi que infelizmente um pouco dá certo, né? Não necessariamente você está conversando com a minha verdade, assim, interior, mas eu consigo momentaneamente passar por cima disso e seguir. Mas eu acho que a Jaque tem 1000 dicas aí para te dar nesse ponto da Criou experiência dela. expectativa que dá. Mas assim, Mari, que depoimento. Ai, gente, mulheres são incríveis, né? Olha isso, eu ia adorar liderar a Mari se fosse para PMM, né? Porque, não é bonitinho? Eu acho tão. Isso foi uma das razões de eu me tornar líder, assim, escolher a trilha de gestão. Eu gostava muito de ser especialista, adorava falar que era especialista também, porque, né, é isso. Mas, assim, isso me dá, eu acho que, assino embaixo tudo que a Thali falou, ter uma pessoa que pode te mentorar, que é mulher, que já passou por onde você tá. Ai, para mim é a maior dica do universo, assim, eu nunca tive um mês, um trimestre sem mentora na minha vida, na minha carreira profissional. Assim, e isso me ajudou e me abriu portas e me abriu para vagas que estavam escondidas. Essa, inclusive, que eu tô, me levou para todas as coisas boas que eu tenho hoje, assim. E o Mulher de Produto também, de ter uma comunidade, né, de mulheres que te ouvem, apenas às vezes só para reclamar, né? Não, Mari, assim embaixo no que a Thali falou sobre a mentoria, sobre abrir com a sua gerente, ou enfim, com a sua par, sobre isso. Talvez buscar também outras mulheres para fora, né? Esse grupo mesmo, acho que da Elas que Lançam, pode ter mulheres aí que empatizem com a sua jornada também. Então, isso vai ser muito bom, até para você não ficar tão só presa, né? Vai que. Ai, gente, eu sou muito doidona, assim, mas eu fico assim, gente, né? A gente tem que sempre correr atrás e nunca ficar preso nessa uma empresa. É igual a minha área também, era lindo e maravilhoso, aí tá saindo a mulher gestora lá, a líder, né? Então sempre tem que estar de olho nos lugares. Então acho que tem isso também. Tem uma parte, acho que, da politicagem, que eu acho que a gente, às vezes, é muito cobrado de ser influente ou de se comunicar. É muitas coisas, né? Quando a gente fala de politicagem ou fala de influência. Eu acho que tentar mais entender o que é essencial nesse começo, porque às vezes o que você já faz, olha a forma que você se comunica super bem. A forma como você é respeitosa, educada e como você se abre com as pessoas, ou você é explícita no que você precisa das pessoas,
para as pessoas já está sendo entendido como um passo já para influenciar. Tem uma outra seara que a gente coloca como bajular as pessoas, ou ser meio falsa mesmo, mas eu acho que é o que a Thali falou às vezes não, é difícil esconder os sentimentos, ele mostra na cara. Aí isso eu acho que é um desafio mesmo quando a gente ou tá magoada ou quando a gente ser humano tem sentimentos, mas às vezes no ambiente de trabalho a gente não pode derramar uma lágrima quando alguém é grosso com a gente. Esse é o ambiente que temos. Quantas vezes já a lágrima aqui falando com a pessoa sendo grossa comigo, né? Ai, chorar no banheiro, no presencial, Cara, é muito que fácil, gente, horrível. infelizmente. Ai. Então, às vezes, eu acho que se mistura um pouco, né, os feedbacks, e a gente ter um pouco de cautela quando ouvir que a gente precisa ser mais política, influenciar pessoas, nos comunicar melhor para a gente entender realmente o que está sendo demandado. Que às vezes é sobre fingir confiança quando a gente não tem, às vezes é comunicar de uma maneira que vai estabelecer alguns protocolos lá para a pessoa não se sentir, né, desagradável. E eu tô falando mais isso porque no começo de carreira é mais difícil mesmo, né? É muito mais fácil a gente, sei lá, tá numa posição de liderança e, cara, pô, vai se ferrar, sabe? Olha o jeito que você tá falando comigo, ou dá um feedback para um par que tá sendo escroto. Daria para eu fazer isso. E então, acho que no começo de liderança, no começo da sua carreira, vai sentindo assim o que é, e ter essas pessoas pares vai te ajudar muito para calibrar, né? E a gente não levar tudo pra gente, que às vezes o problema é do outro e não é seu. Nossa, é mesmo, gente? Ai, olha, se a gente fosse entrar numa sessão assim, o que eu diria para a Thalita do início de carreira, né? Gente, é verdade. Nem tudo a gente tem que pegar para a gente. Tipo, a gente pode discordar de um feedback, sabe? E nossa, caramba, né? Tá passando um filme, porque como eu já fiz isso, assim, internalizava tudo e é muito fácil mesmo a gente cair nesse lugar, né? Por tudo que a gente já falou aqui. Então, você que está no início, acho que uma boa dica é assim. Você pode pedir um tempo para pensar, sabe? Para ver se você concorda mesmo. Eu acho que tem coisas que a gente ouve e já entende e beleza, né? Já espera e sabe que precisa melhorar e tal. Mas tem coisa que é a opinião da pessoa. Tem muito disso. Porque, sei lá, né? Tem N motivos, vieses e tal. E aí acho que talvez tentar identificar, sabe, para não aceitar tudo mesmo, porque tudo isso que a gente aceita mais, a gente somatiza e vai dar em alguma outra coisa que geralmente é ruim para a gente mesmo. E a pessoa que falou vai estar, sei lá, no rolê dela lá, entendeu? Então, nossa, acho que isso, gente, não aceite tudo, tá? Ai, gente, acho que eu aprendi, sei lá, ano passado, eu acho isso, sabe, gente? Né, exagerando aqui, mas faz pouco tempo. Acho que eu passei muito tempo da minha carreira também sem questionar, né, isso que vem do outro também, e que a gente pode fazer, né? Eu acho que a gente tem direito também, então a gente sabe ler o que a gente precisa melhorar e pode discordar do que não precisa, né? Às vezes a pessoa está falando de algo que é você, né, que é muito a sua essência. E a sua essência nunca pode mudar, mesmo se alguém pedir, tipo, não, é impossível, né? Não faça. Então, acho que é importante, assim, tentar identificar isso também. Fran, você quer comentar que você tá com a mãozinha levantada aí? Quero. Eu ouvi um pouco de tudo, assim, e hoje foi o resumo da minha terapia, gente. Eu vi aqui vários comentários, críticas disfarçadas de feedbacks, eu já ouvi feedback aos gritos disfarçado de a minha... eu sou descendente de não sei do que, sou descendente de tal coisa, estou gritando contigo porque eu sou descendente de não sei o que, falo alto porque sou descendente de tal coisa. Exatamente. É só meu tom de voz. Então, assim, a Casa me conhece um pouco, eu tenho uma trajetória, assim, bem, vamos dizer, bem agressiva, no sentido de... Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que... Eu sempre fui atrás do que eu queria. Então, eu tinha decidido que eu queria ser
focar realmente em ser estratégia de marketing. E eu atuei como marketing por muitos anos, só que eu morava em um estado onde eu não tinha tantas possibilidades de fazer isso. Até que eu comecei a olhar para outros estados e para outros lugares e comecei a correr atrás disso. E quando eu comecei a correr atrás disso, foi que eu percebi que eu comecei a me deparar com todas essas situações que vocês estão passando. Porque, por exemplo, não que no meu estado não existisse machismo, só que quando você lida com um meio onde é muito menor, né, as tuas possibilidades ali dentro, eu venho do Pará, então ali é um viés muito mais machista, só que homens não se misturam dentro dos times, onde, por exemplo, o marketing era só mulher, vamos dizer assim, né? E geralmente dentro de agências ou eram gays ou eram mulheres. Então não tinha muito. Lá em Belém, a sua maioria é assim. Tu não vai encontrar muito homens de gestão, a não ser o dono da agência, então não tem muito esse contato. Então, quando eu comecei a migrar para a área de tecnologia, que foi lá em 2021, eu já caí assim, de cara numa startup com 3 chefes fodas, pica em tecnologia. Um era engenheiro de dados, outro era, enfim, eram linguagens que eu não sabia. Era um formato que eu não sabia. Então eu tive que começar a me adaptar. A minha sorte é que eles eram pessoas muito, vamos dizer assim, muito tranquilas no sentido de lidar com mulheres, né? Nunca senti isso. Quando saí de lá, que eu comecei a realmente a não ser mais uma júnior, vamos dizer assim, eu comecei a sentir o peso da dificuldade do que era me relacionar com um time aonde eu teria que lidar, de fato, com devs, com tech lead, com alguém mais acima do que eu, com diretores comerciais, e aí eu tive poucas experiências na minha vida de ter mulheres líderes com características de líderes. As poucas mulheres com quem eu trabalhava eram atores, elas passavam por cima de mim, passavam por cima dos próprios homens da empresa. E, assim, eu não tive muitas boas referências. Então, acabou que em todo esse processo, eu acabei lidando com aquela máxima. Tu tem que ser mulher que coloca o pau na mesa. Né? Tu tem que colocar o pau na mesa mesmo. Tu tem que assumir a postura de fechar a cara. Tu não pode ser gentil. Só que eu sempre fui uma pessoa gentil com todo mundo. Eu era aquela pessoa que falava até com faxineira do trabalho. E a maioria das pessoas, eu tenho uma aparência bem mais jovial. Eu tenho 33 anos, mas eu pareço ser muito mais nova, sou pequena. Então, eu lembro que quando eu era já sênior dentro de uma empresa, uma vez alguém me perguntou, você é estagiária de qual área? Eu falei, eu não sou estagiária. Eu trabalho como marketing de tecnologia. Eu cuido da parte estratégia de marketing para dentro de dados e tudo mais, e fiz que tal que eu fazia, e ninguém entendia o rolê, enfim, porque quase ninguém entende o que a gente faz mesmo. E aí, eu comecei a perceber que até as mulheres mais velhas estavam causando a situação. Então, eu me vi num processo de desenvolver a minha carreira sozinha. Eu me vi sozinha. E aonde que eu fui buscar ajuda? Morando em um outro estado, não tendo contato. Eu acho que o meu primeiro contato mesmo foi com as meninas aqui, delas que lançam. Eu já fiz encontros, inclusive, aqui em São Paulo, mesmo ainda não morando em São Paulo. Hoje moro em São Paulo. Para ter essa linha de frente, para ter esse contato. Mas eu tive a pequena sorte de, nesse caminho, encontrar alguns poucos rapazes, né, alguns poucos homens que foram me ajudando a ter um pouco mais essa visão. E, incrivelmente, em sua maioria, esses rapazes que foram, teoricamente, me mentorando, ou eram pais de meninas, ou eram casados,
ou eram gays, ou eram pessoas que já tinham passado por mesmo padrão do que eu. Então, tu nunca vai ter o mesmo auxílio de um homem hétero, branco, dos olhos azuis, que está numa posição de chefe, que vai olhar para ti e dizer, eu grito com você porque eu sou descendente de italiano, e vai encontrar todas as desculpas do mundo para jogar em cima de você a insegurança dele. E aos poucos, eu me vi, assim, até que eu fui levando, mas eu cheguei, assim, uma das piores lideranças que eu já tive na minha vida, sendo muito realista. Já numa posição bem mais sênior, né, assumi uma cadeira de sênior, onde o ex-sênior assumiu uma cadeira de head, e a primeira vez dele como líder, e eu, tecnicamente, nunca fui gestora no papel, na carteira, mas eu sempre fui gestora de projetos. E a última vez que eu trabalhei, eu atuei como PM, eu trabalhei com um Scrum Master, um cara de, sei lá, de 45 anos, foi o cara mais incrível que eu pude trabalhar na minha vida, ele era o meu par, um Scrum Master do meu lado e o Tech Lead do outro, 42 anos, pai de menina, como eu falei, maravilhoso. Então, nós éramos um trio que a gente desenvolvia e crescia, e foi como eu fui aprendendo a lidar, até que eu cheguei numa liderança, assim, que foi a pior liderança que eu tive na minha vida, que eu me vi sendo colocada numa posição de disputa onde eu não queria disputar, onde eu só queria realmente fazer o meu trabalho, aonde a pessoa queria se autoprovar através de mim, onde ele queria se autoprovar, eu sou um líder foda, então você tem que fazer o que eu estou mandando, porque eu sei o que você está fazendo, eu sei o que você deve fazer. Onde eu tive a minha... Gente, muito antes de eu me formar em marketing, eu trabalho com marketing desde 2010. Eu sou tecnóloga em UX, design e gráfico. Então, onde a pessoa colocou todo... Veja aí, desde 2010 até 2025, vamos dizer. Eu fui colocada em pauta o meu nível de conhecimento em marketing. E assim, não que eu seja professora da FGV, mas eu já levei muita paulada na vida, muita pauleira, para chegar numa cadeira e dizer, cara, me ouve, eu sei que isso aqui dá certo, porque eu já testei isso aqui, já deu certo. E não, você não sabe porque eu sou líder. Então, de eu ter que ouvir várias vezes, tal pessoa não é mais teu chefe, eu sou teu chefe. Então, acaba que você eu me vi numa cadeira, numa posição que eu não queria estar, por lidar com inseguranças de um homem que decidiu assumir uma cadeira que ele... aí entra a questão de fazer terapia, né? Pela falta de terapia dele, ele não percebeu que ele não tinha condições de assumir um time. E descontou, talvez, toda a insegurança, a ansiedade, e eu comecei a ser cortada nas minhas falas. Não, Franco, deixa eu terminar, depois tu fala o que eu tô falando. O tom de voz, de ter um top-down o tempo todo, de ter, sei lá, planilhas absurdas às 9 horas da noite para entregar às 7 da manhã. Então, assim, coisas que eu nunca tinha passado na vida, porque ele precisava mostrar que ele era um gerente muito bom. E aí eu cheguei ao ponto de eu me questionar. E hoje eu trouxe isso para minha terapia, e a minha terapeuta me fez lembrar lembra que isso não é sobre você. Você nunca foi questionada antes dessa posição. Você, óbvio, passou por situações que nem tudo você sabia resolver. Por exemplo, a primeira vez que eu assumi um papel de PM, eu não assumi o papel de PM porque eu fui lá e me inscrevi numa vaga. Não, é porque não tinha ninguém para assumir esse papel. Ou era eu, ou o projeto não acontecia. Então, teve coisas que eu precisei realmente tomar à frente, assumir e ser líder nato, como muitos falam, e resolver questões. E eu ouvi isso hoje, né? E eu acho que vale a pena compartilhar com vocês o que a Kai, todo mundo falou. Nunca é sobre a gente. Nunca é sobre a nossa trajetória. E aí eu falo para estagiário, eu já tive umas 3, 4 estagiárias, eu adorava, porque eu lembro quando eu era estagiária, e era tudo o máximo para mim.
E nunca é sobre a gente, nunca é sobre a nossa trajetória, nunca é sobre a nossa capacidade. É sempre como o outro está nos vendo pela falta que tem no outro sobre a gente. Fran, às vezes não é fácil olhar isso e a gente vai realmente para o banheiro chorar, porque eu cansei de ver gente chorando no banheiro. A gente vai para o banheiro chorar, a gente chega na nossa casa e chora. Eu sou daquela que eu finjo o sorriso até o último minuto e desarmo na minha casa. Mas, cara, que bom que a gente tem umas às outras. E a realidade é essa. Não passar panos quentes. Nós não estamos sendo grossas. Nós não estamos sendo mal educadas. Nós não fomos criadas para sermos mulheres que lidam com homens que não sabem lidar com mulheres. É isso. Obrigada, Fran, por se sentir à vontade de se abrir com a gente, tá? Espero que hoje a tua terapia também você tenha conseguido um pouquinho de calorzinho no seu coração. Obrigada. Mas... Fizemos todos terapia com você agora. Sim. Obrigada. Obrigada, Fran. Maravilhosa. Gente, eu vou avançar aqui a pauta para a gente não estourar também nosso tempo, tá? Então, acho que a gente já falou bastante sobre o que fazer, né, frente a esse cenário. Mas só para reforçar com vocês, então, lembre-se que essa régua do outro, ela não serve para você. Então, mesmo entre mulheres, cada uma está num momento diferente de vida. Tem mulheres que são mães, tem mulheres que precisaram sair das suas casas, né? Que foi o caso da Fran, teve que sair lá do estado dela para ir para um outro, então ela está passando pelo processo dela. Então, cada mulher também está num momento próprio de vida, e eu acho que mulheres se comparam muito mais do que homens, assim. Eu sinto que a gente se compara muito mais em todos os aspectos. Justamente nessa busca de talvez alcançar uma perfeição que não existe, porque a gente sente que a gente precisa estar ali no máximo do que pode ser feito, entregar todos os melhores resultados, ser sempre a mais atualizada, ser sempre a mais disponível, ser sempre a mais simpática, porque se a gente não for tudo isso, parece que a gente não é nada. E quando a gente pensa que talvez a melhor régua é aquela de como eu estou avançando nessa caminhada, né? Então, assim, tem muitas pessoas que falam, nossa, se eu pudesse voltar atrás, eu mudaria muita coisa. Eu acho que eu não mudaria nada. Porque se eu mudasse, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Porque os meus erros, os meus acertos, as coisas pelas quais eu passei, elas fizeram com que eu aprendesse e pudesse estar hoje mais segura em relação a coisas que antes eu não era segura. Então, esse é um processo também, né? E eu gosto muito de falar com mulheres que já têm, assim, 20, 25 anos de carreira, mulheres que já são um pouco mais velhas do que eu mesmo, e eu gosto muito de conversar e ouvir delas, sabe, esses aprendizados, porque me passa uma serenidade tão grande. Eu não sei se vocês já tiveram, assim, essa experiência de conversar com uma mulher que, às vezes, assim, cara, aquela mulher que, assim, já é gerente há 15 anos, sabe? Todo mundo, eu acho que já teve assim, uma referência de uma mulher que, cara, já é líder há muitos anos, e aí você conversa com ela e ela já passou exatamente por tudo que você já passou. Só que ela traz esse aprendizado com tanta serenidade que você pensa, cara, dá para chegar do outro lado viva, dá para chegar do outro lado bem. Porque também tem um pouco disso, né? Eu acho que todas nós aqui, quando a gente compara, né, com essas mulheres que já caminharam muito, ainda estamos no início da nossa carreira. E acho que a sociedade também coloca muito essa coisa de que a gente precisa correr, como se a gente estivesse realmente correndo contra o tempo, mas dá tempo de fazer tudo sem se desgastar pelo meio do caminho. E eu acho que esse é um aprendizado que eu tento levar muito para a minha vida. E, óbvio, algumas pessoas começam a corrida em vantagem. Então, esse também é um mantra, assim, que eu sempre tento pensar quando eu paro e penso, cara, por que eu não tô lá ainda? Por que eu não fiz isso? Eu deveria estar fazendo aquilo, ou eu poderia já ter alcançado tal coisa. E eu penso, cara, mas o meu ponto de partida foi muito diferente. O meu aprendizado foi muito diferente. Eu tive que passar por coisas que outras pessoas não passaram. E tem outras pessoas que passaram por coisas que eu também não passei, e é natural. E cada linha de partida, ela determina a rapidez dessa jornada, os percalços dessa jornada. Então, eu comentei para vocês lá no início, né? A gente está aqui falando
sobre essas inseguranças de modo geral. E uma mulher preta, por exemplo, ela vai ter que lidar ainda com a questão da raça. Então, né, além da questão de gênero. Então, é ainda mais um nível de complexidade em cima de algo que eu não preciso viver, né? Eu só tenho que lidar com a minha questão de gênero. Uma mulher preta não, ela ainda tem que lidar com a questão de raça. Então, ter um pouco dessa autoconsciência, eu acho que nos ajuda a não se cobrar tanto pelo caminho. Então, aqui, acho que só para dar alguns recadinhos finais, e aí acho que, Jennifer, se você está por aí, já vai se preparando para o sorteio, me dá um ok. Você está aí? Tudo preparado, tudo preparado. Obrigado, beleza. Então, vou pedir para a Thali e para a Jaque também darem assim, um conselho final de como essas mulheres, então, podem se preparar, né, e talvez estarem mais seguras frente a todo esse cenário, para a gente fechar aqui nossa live para os finalmente. Estou reflexiva. Gente, foi muito forte, foi profundo, né? Obrigada pelos compartilhamentos. Eu adoro esses papos com mulheres assim. Eu acho que o que a Fran trouxe sobre você, além da mentoria, né, que a gente tinha conversado antes, e ela trouxe muito sobre você ter bons aliados, né? Isso eu fiquei refletindo assim, é muito verdade. Eu acho que tem muito valor você ter pessoas que às vezes não necessariamente vão ser pessoas que vão estar te mentorando, ou são suas pares, e elas atuam para advogar em prol do seu sucesso. Aí eu lembrei de uma coisa também que eu ia compartilhar de mini dica, assim, que no que a gente estava falando antes de influência e tudo mais. Eu aprendi muito que a gente tem muito ego, né? E aí acho que a comparação ela nasce muito desse ego também. Quantas vezes eu fiquei assim, muito chateada quando outra pessoa, às vezes era até mulher que estava sendo promovida, e eu ficava assim, mas será que ela faz um bom trabalho? E eu, tipo, eu tô mais tempo aqui, sabe? E é umas coisas assim que você pensa que não faz sentido mesmo, se você olha para a trajetória de cada um. Eu lembro que eu ficava muito frustrada, assim, de quando eu via que as minhas promoções demoram muito, tipo, né, em comparação com outras pessoas, inclusive mulheres, e que meu caminho parecia muito mais longo. Só que são escolhas, eu acho que é muito importante também. Tem tudo que a gente falou aqui, mas também tem a nossa autonomia também em relação a quanto que a gente quer, sabe? Machucar ou se machucar em relação à politicagem. Então, para mim, não era o momento. E tá tudo bem, vai demorar mais mesmo. Em outras situações, queria estar mais acelerado. Então, acho que essa parte do autoconhecimento é uma dica, assim, uma dica, sei lá, é uma coisa que a gente já faz mesmo e para mim ela é muito importante de a gente estar se conhecendo, se balizando os nossos valores. Se a gente se deixa levar pela sociedade, é uma sociedade do cansaço, é uma sociedade que leva à exaustão, a gente não precisa mais do patrão, a gente já tem o nosso auto-chicotinho, ó, a autocobrança, ela é brava. Quantas vezes a gente já começa uma frase já pedindo desculpa, tipo, ai, desculpa, não sei o que, eu deveria, não, mas você pode me ajudar nisso? Gente, eu faço isso até hoje, é difícil. Então, eu acho que essa parte de a gente baixar um pouco essas vozes, se conhecer mais, tudo que é relacionado a isso é muito importante. E às vezes a nossa percepção ela é distorcida. Tem um livro muito bom que chama Alice no Espelho, mas é distorção de dismorfia mesmo. Mas eu acho bem interessante porque acho que para mim acontece um pouco isso. Às vezes a gente precisa, tem um autoconhecimento, você com você mesma, mas precisa desse grupo para a gente ouvindo o outro, entendendo o que está acontecendo, ou validando que tem uma amiga, né? Thalia, ela funciona muitas vezes para falar assim: você não tá louca, tá tudo bem. Ou, esse cara é escroto. Tipo, tem alguém, vocês precisam de alguém que só ouça, concorde com vocês e vocês possam chegar pessoas. Então, acho que essa é uma outra dica também de, às vezes, o nosso espelho, ele não é verdade. Então, quando não fiquem isoladas nunca, estejam aí com amigas e pessoas que vão te apoiar nesse processo, porque acho que em momentos que a gente está muito lá embaixo mesmo é o que vai salvar, né? É o que vai manter a nossa sanidade, a gente não vai pirar, a gente não vai se demitir, ou a gente não vai, né, fazer
fazer coisas aí que a sociedade por si só leva a gente a fazer e tirar a gente do lugar que era para ser nosso mesmo. A gente tem o direito de ocupar esse lugar, né? Tantas mulheres lutaram tanto por isso e acho que é isso. Assina embaixo. Ai, a Jaque é maravilhosa. E eu acho que só complementando a questão do autoconhecimento, assim, gente, é muito importante a gente se conhecer, saber a nossa essência, porque é para onde a gente volta depois, sabe? Porque trabalhar no corporativo, empresa, a gente se perde da gente muito fácil. A gente pode botar em dúvida muita coisa do que a gente é, sabe? Eu acho que quando a gente se conhece, a gente consegue pelo menos parar e falar, nossa, não, deixa eu voltar para a minha essência, sabe? E aí, a partir daí, construir um caminho. Então, também assino embaixo 100% nessa questão de se autoconhecer, né? Existem muitas maneiras, tal. Acho que a maioria acaba, quem tem acesso, né, fazendo terapia, que ajuda muito, acelera muito o processo. E eu acho que é muito importante mesmo, uma super ferramenta para a gente, né? E também acho que a questão de se juntar, né, como a Jaque acabou comentando aqui por último, se unir a outras mulheres. Eu lembro muito, esse exemplo que eu comentei da empresa, né, que eu trabalhei, que a gente se juntou num grupo, é muito emblemático para mim, porque, sabe, começou como, era um canal no Slack, onde, tipo, gente, aconteceu tal na reunião onde estava todo mundo, vocês notaram? Fulano não interrompeu o ciclano o tempo todo? E aí, ai, é mesmo. Então, assim, é algo simples, sabe? Que eu acho que pode fazer essa mini rede de acolhimento, nem que seja só para isso, assim, de meio que o desabafo, ou meio que para checar, sabe? Tipo, gente, é isso mesmo, eu estou viajando. Eu acho que é muito importante, né? E também aproveitar esses espaços como essas comunidades, tipo elas que lançam MDP e outras comunidades que têm, né, exclusivas para as mulheres, assim, acho que são lugares para a gente se fortalecer mesmo, a academia, entendeu? Para a gente ficar maromba, entendeu? Fazer uma musculação e ir para aquela reunião, e ir para aquela, sabe, liderar aquele time, e assim, meu, sei lá, fiquei na dúvida, volta, consulta, eu acredito, assim, nossa, muito, 100% no poder das comunidades, para tudo, acho que não só para tech, acho que, enfim, né, nós somos uma grande comunidade e tal, então a gente precisa uma das outras, eu acho que a gente consegue se ajudar, sim. E eu não falo nem de um ponto de vista, sei lá, romântico, sabe? Não é isso, é uma questão da gente ter muita afinidade mesmo por coisas que a gente passa, e o fato de uma pessoa, né, uma mulher tá tirando dúvida ali, já vai ajudar outras e vice-versa, eu acho que isso se retroalimenta muito bem, sabe? Então, acredito muito. E acho que é isso, gente. Não levem tudo para vocês, não, sabe? Se vocês ficarem na dúvida, fala com alguém, sim, que eu acho que é muito importante. E é isso, gente. Vamos nessa. Estamos juntos aí, né? Show. Obrigada, viu, meninas? Queria agradecer pela participação de vocês hoje. Acho que eu também super estava precisando, assim, eu sempre acabo saindo super inspirada dessas conversas, então, só para reforçar, estejam nos grupos do Mulheres de Produto, no Elas também, troquem figurinha, conversem umas com as outras, sempre tem mentoras, programas de mentoria, outras iniciativas que acabam rolando nas comunidades, então, acabam sendo espaços de muito fortalecimento, e vamos para o sorteio. Jennifer, quer... Bora lá, então. Eu vou roubar tua tela aqui para transmitir. Sorteio ao vivo. Já coloquei aqui o nome de todas vocês. Verifiquei 2 minutinhos atrás para ver se eu não tinha esquecido ninguém. Estava na minha tela? Então, vamos começar com qual, Kai? Vamos começar com a da PM3. Então, vamos começar. É uma assinatura? É a assinatura? Um ano de assinatura? Da Sprints? Cadê a Carol? Carol, você estava... Opa. Gente, foi hoje em cima da hora que a gente conseguiu. Confirma para mim no meu ponto. Exatamente, é um ano de assinatura da Sprint da PM3 e a ganhadora, a gente vai pegar o nome, o e-mail e o telefone, tá? E aí eu passo para a PM3 aí liberar o acesso para a vencedora, tá bom?
Então, bora lá, vamos sortear. As meninas estão aqui, tirei as organizadoras, obviamente, né? Para dar ali espaço a quem veio e ficou até o final. Sorteando primeiro, Anne Caroline Bueno, tá por aí? Oi, eu tô aqui. Que bom! Legal, gente, olha o que eu pensei. Eu podia ganhar, né? E passou, Podia ganhar, tanto que ganhou. ganhei, que Lei da legal. atração, lei da atração. Manifestou, é Parabéns, isso aí, é isso aí. Eu manifestei. Ai, que legal, meninas. Obrigada. Obrigadão. Ótimo, a Anne, gente depois Tá você comenta lá sobre os teus dados, tipo, quer dizer, eu vou mandar um oi, aí você manda Tá para bom. mim os teus, Tá bom, combinado. É das sprints, né? Porque eu já fiz 2 cursos na PM3. Aí esse é o do... é das sprints, faz a coleção prints. de cursos. Legal, esse eu não fiz ainda. Ótimo. Boa. Vou voltar aqui para o sorteador, então. Eita, sorteio de nomes, espera aí. Aqui. Voltei. Livro, então. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Vamos. Nome mais curto. Raquel. Já tô vendo aqui. Que bom, que contente. Que bom, nem então. esperava. Boa. Raquel, eu vou te conectar então com a Thalita e com a Jaque, daí elas combinam contigo o envio, tá? Ou como é que for, não sei se é e-book e tudo mais, mas aí elas acertam ali. Combinado, perfeito. Boa. Boa. Então tá, meninas, muito obrigada hoje Vamos tirar um Fotinho, print eu ia falar disso. fotinho. Quem tiver Gente. quiser ligar a câmera, Tô um caco hoje, deixa eu ver se eu consigo ligar a câmera. Tô ligando a minha também. Só o caco. Olha aí como a gente fala da gente, nada disso, gente. Todas lindas. Maravilhosas, Gente, pelo amor de Nós, Deus. poderosas, estamos lindas, maravilhosas. incríveis, hein? Cadê as Gente, minhas pelo amor de Deus, vou colocar guerreiras? óculos aqui, peraí, pra dar uma melhorada aqui, tá? Olha aí, arrasou. Ó, Aí, maravilhoso. maravilhosa. vamos lá. Todas prontas? Tu tira? Eu tiro, todo mundo sorrindo. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Peraí. Vou Vai, de continuar. novo, esse foi teste. 1, 2, 3 e... Foi! Bati aqui o print. Ficou lindo. Obrigada, gente. Gente, Obrigada, muito mulheres. obrigada, Comunidade viu? linda. Parabéns para as fundadoras aí. Muito legal. Obrigada, gente. Boa noite para vocês, viu? Beijo. Obrigada, Boa gente. noite, meninas. Tchau, Tchau. meninas. Boa noite, obrigada, Tchau, gente. tchau, gente. Beijo.